Olá, bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um tema um pouco mais avançado, né? Ayurveda para doenças autoimunes. Eu vou construir um pensamento com vocês para que a gente possa entender as bases do Ayurveda, as bases da saúde, e aí a gente fala desses processos de adoecimento mais evoluídos, tá bom? Bem, quando eu falo em adoecimento, principalmente em adoecimentos evoluídos, em doenças autoimunes, eu estou falando de um processo que demorou para se alojar. Não é que um bebê não possa ter uma doença autoimune, mas esse defeito já estava no tecido desse bebê quando estava sendo formado. É um defeito que vai se alojando com o tempo. Principalmente porque uma das principais características do corpo humano, de todos os corpos, de todos os seres, é a vontade de viver. Às vezes a pessoa fica doida e quer tirar a própria vida, mas eu não estou falando de patologias mentais, a gente está falando de doenças autoimunes. O corpo ele quer resistir a tudo, né? A planta resiste ao máximo ao tempo seco, resiste ao máximo ao sol, antes que ela comece a se destruir, antes que ela comece a morrer para aquele sistema que não está de acordo com o que é bom para ela. E a mesma coisa vale para o corpo humano. Então ele vai tentando ao máximo resistir àquilo que está acontecendo com ele, até o ponto em que ele, sem aguentar resistir mais àquela propriedade que está acontecendo há muito tempo, são repetidos anos, repetidas vezes aquela mesma coisa acontecendo, ele começa a permitir que aquela toxina se torne parte do corpo, ele começa a viver com aquilo, ele começa a aceitar que aquilo possa talvez ser parte da vida a partir desse momento, e aí a gente começa a ter essas patologias difíceis de curar, de certa forma. Bem, eu separei alguns exemplos para explicar de uma forma um pouco diferente uma visão sobre as doenças autoimunes. Eu tenho muita experiência clínica, eu já peguei mais de 100 casos de diferentes doenças, já peguei coisas que as pessoas não sabem o nome até hoje, e todos os casos eu consegui um resultado muito bom. Principalmente quando a gente tem nome, assim, é lúpus, é psoríase, artrite reumatoide. Estou mexendo o braço aqui para quem está percebendo que eu estou fazendo carinho no meu cachorro que está aqui embaixo. Ele está meio doentinho aí nos últimos dias e tem me acompanhado nessas filmagens. Então, pessoal, quando eu falo em doença autoimune, eu estou falando de uma característica que está lá há muito tempo. Vamos dar alguns exemplos. Antes de vir fazer esse vídeo, eu fiz a barba e eu faço a barba no banho. Todos os homens sabem, as mulheres devem saber coisas parecidas, né? Mas eu vou falar do ponto de vista dos homens que fazem a barba. Todos os homens sabem que para fazer a barba é legal ser uma água quente, porque parece que amolecer a sua pele, parece que vai umedecer mais o seu pelo, né? Agora, é muito elementar eu dizer que essa água quente umedece e amolece o pelo e a pele mais do que a água fria. Então, quando eu estou falando nas propriedades da matéria, eu já estou falando que quente e frio também são próximos de mole e duro. Quanto mais quente, mais mole, quanto mais frio, mais duro. Estão entendendo? Existe um grupo de atributos no Ayurveda para denominar os doshas. Antes de um indivíduo ser Vata, Pitta ou Kapha, ele é um conjunto de atributos. Então eu não posso fazer esse conteúdo de uma forma muito etérea e começar a falar que doenças autoimunes estão ligadas à espiritualidade, porque eu quero fazer uma coisa física, densa, sólida, penetrante e direta, e não uma coisa difusa. Então eu preciso pensar nos atributos com os quais eu me comunico com vocês, a minha movimentação, mas sem mover muito ao ponto de me perder. Eu preciso ter penetrabilidade no que eu digo, ter direcionamento, e tudo isso respeitando a memória do tema, né? Então, quando eu estava lá tomando banho e peguei e falei assim, estava tomando banho gelado, falei assim, bem, agora eu vou jogar uma água quente no rosto para fazer a barba. E peguei o chuveirinho ele faz uma volta ali na torneira do meu chuveiro, faz uns 180 graus ali, que fica sempre daquele jeito. E eu meio que nunca uso a água daquele chuveirinho. E aí eu comecei liguei a água do chuveirinho e o fluxo de água foi só para o chuveirinho continuou fazendo aquela volta ali. Aí eu montei o chuveirinho de um jeito que a água saísse do chuveirinho e caísse próxima do meu rosto. E próxima da lâmina também. Eu falei, pronto, é isso. Aí fui no chuveiro e fui ligando a potência quente do chuveiro.
Quando o quente da água chegou no chuveirinho, a mangueira do chuveirinho amoleceu. A mangueira toda amoleceu e ele perdeu toda a gambiarra que eu tinha feito de dar a volta, fazer o nó e tudo, ele amoleceu assim. Aí eu falei, olha que engraçado, eu vou fazer um vídeo sobre doenças autoimunes. Estou tentando buscar exemplos para as pessoas entenderem como as propriedades físicas são muito mais importantes. Aquilo que você vê, aquilo que você percebe, aquilo que você observa é muito mais importante do que um microdiagnóstico de uma intoxicação de uma bactéria, de uma diverticulite, de seja lá o que for. É muito mais importante o que você consegue perceber visualmente do que o nome que é dado para aquilo. Aí eu falei, o meu chuveirinho está tão quente que ele ficou mole. E aí perdi toda a técnica de como fazer aquilo, né? Acabou que eu consegui fazer bem feito. Eu tenho um outro exemplo que eu gostaria de não ter, mas eu tenho esse exemplo. Eu já tratei muitas pessoas para doenças de caspa. E as pessoas me procuravam porque falavam assim, cara, eu já fui em todo mundo, mas tem o cara tal que me disse que tratou com você e eu lembro que ele tinha muita caspa. É que o cara tinha feito um estudo sobre caspa e todo mundo que estava no estudo lembra que esse cara tinha sido usado de exemplo. E aí esse cara, um dia eu era terapeuta da namorada desse rapaz, esse rapaz me procurou e aí eu vi que a caspa dele era cabelo tudo seco, a pele seca, as membranas secas. Eu falei, cara, vamos usar ghee, vamos usar óleo de semente de uva. Aí ele falou, óleo de coco eu já passo. Eu falei, não, óleo de coco não, porque óleo de coco tem a propriedade adstringente. Ele tem potência fria, então tem que ser coisa quente e umidificante. Ele não entendeu muito o que eu quis dizer, mas seguiu a minha dieta. 3 dias depois ele me avisou, cara, fechou a minha caspa, minha pele está totalmente diferente, não sei o que você fez comigo, mas eu já fiquei mais de 10 anos buscando a solução para isso e você em 3 dias começou a resolver. E assim, o exemplo que eu não queria ter para dar é que há mais ou menos 20, 30 dias atrás eu vi meu cachorro começando a ter caspa. E eu falei assim, pô, caspa, cara, mas você come tanta gordura, você come tanta coisa. E eu achei que aquilo era só algum leve desequilíbrio do final do outono, ali do início da primavera, mas isso nem fez sentido. Porque para quem já me viu falar de períodos, sabe, ou para quem já estudou períodos na Ayurveda, seria o inverno o período mais seco, né? O outono o período mais seco, o inverno o período mais seco, e não a mudança de inverno para primavera. Então ele começou a ter aí, no fim de setembro, no fim de agosto, um ressecamento de pele chato assim, que eu fiquei estranhando. E aí eu remediei, botei um pouco de óleo e tal, mas eu não atentei. E hoje ele está doente. Ele está doente talvez com a doença do carrapato evoluída, talvez com sinomose, a gente ainda não conseguiu o diagnóstico. São coisas meio chatas de um animal ter. E hoje eu já troquei uma ideia com a veterinária, ela meio que falou assim, cara, vai fazendo tudo o que eu estou te pedindo e vai fazendo o que tu conhece aí, porque é hora da gente tentar várias coisas. E aí eu estou fazendo várias coisas, tipo eu estou saturando meu cachorro de ghee. No sentido de tô dando vitalidade, tô dando ghee pra caramba pra ele, tô fazendo sucos matinais Ayurveda sem gengibre, sem especiarias, mas estou misturando ali uma beterraba, um inhame com uma fruta, tudo bem cozido, tudo bem pastoso, e tô vendo ele aumentando a vitalidade assim. E aí eu me pego pensando, poxa, se eu tivesse combatido a propriedade visual do ressecamento que eu vi há 20 dias atrás, ele talvez não tivesse ficado doente. Mas eu fui meio leviano nesse ponto, porque eu falei, não, é só um processo rápido que ele está passando, né? E não me atentei para o que estava acontecendo, seja lá o que for que esteja acontecendo, até porque se for doença do carrapato, o bicho nem carrapato tem, coitado. Bem, o que acontece com esses exemplos, o que eu quero explicar nesses exemplos para vocês, é que ambos estão com exacerbação das propriedades fisiológicas. Então um está seco demais, o outro está mole e quente demais, e isso vai mudando o que a gente espera de alguma coisa. Então quando você espera que o seu corpo esteja te dando, por exemplo, mobilidade e vitalidade, mas aí o seu corpo está muito duro e muito seco, e você a vida inteira evitou gordura, a vida inteira comeu muita salada, evitou coisa meio pesada, meio úmida, meio quente, aí agora após os 50 suas articulações estão secas, você está começando a ter artrite, ou você é uma pessoa, olha só o exemplo que eu vou dar, você é uma pessoa de difícil mobilidade emocional, você é muito dura consigo mesmo, muito dura com os outros, você não perdoa a si mesmo, não perdoa os outros, aí você veio ver esse vídeo para entender por que você tem artrite reumatoide.
Olha que interessante, por que você tem artrite reumatoide? Aí um outro indivíduo vem ver esse vídeo para entender por que o hipotiroidismo tem um grande resultado dentro do tratamento do Ayurveda. E se eu falar para você que eu nunca tratei hipotiroidismo sem ter tratado a expressão do indivíduo, sem ajudar ele a dizer o que ele pensa, a acreditar que o que ele tem a dizer é importante de ser escutado por outras pessoas, que se ele não disser, ele está fazendo um desserviço à humanidade. Nós temos expressões muito importantes. A maioria das pessoas, principalmente que se liga nesse conteúdo que eu produzo, são pessoas de bondade muito grande, de características espirituais e mentais muito nobres. E essas pessoas muitas vezes estão procurando para tentar se expressar melhor. Bem, tentei montar um pensamento aqui com vocês, gastei os nossos primeiros 10 minutos, por assim dizer, para a gente criar uma ideia para a gente abrir a mente sobre as possibilidades que a Ayurveda nos fornece, né? Então vamos trazer agora um entendimento mais racional sobre todo esse sistema. Dentro desse estudo do Ayurveda, a gente sabe que existem os 7 tecidos corporais. Os 7 tecidos eles são produzidos a partir do que você ingeriu. Então você tomou um café, por exemplo, você tomou uma água quente que você passou ali um pozinho de café. Não vou entrar nas propriedades do café, vou falar sobre a produção de tecido. Tá? Então você tomou o café, em mais ou menos 3 horas, o café vai virar plasma. Então o seu suor em 3 horas tem as características do café, o seu sistema linfático tem a característica do café, o sistema linfático ele é completamente responsável pela comunicação celular para ver se a célula vai espremer e sair toxina, abrir para entrar nutriente. Então essa inteligência de quanto de água entra e quanto de água sai no corpo está ali no sistema linfático, está ali no plasma do corpo. Então o que você toma, principalmente na primeira coisa do seu dia, conta muito, porque vai formar o plasma que manda na água. Não só isso, só por causa disso já seria muito importante que você tivesse o de jejum assim, magnífico, que fosse um presente para o seu corpo, mas não só isso, o plasma, quando você ingerir uma próxima refeição, o plasma vai passar por um processo de transmutação, de transformação, de metabolismo, porque não dá para ter mais plasma de novo. Um pouco você vai urinar, um pouco você vai suar, um pouco vai sair pelos dejetos, mas um pouco você vai usar para transformar em mais tecidos. O plasma é o primeiro tecido de 7 tecidos e ele dá o suporte para a fundamentação dos próximos tecidos. Então o plasma ganha hemoglobina e forma o sangue. O sangue ele é o conjunto da água do plasma com esse calor da hemoglobina, com esse transporte dos nutrientes, do ferro, da B12, com essa parte mais quente, mais pita. Então o plasma ele é mais elemento água, a gente fala que o plasma é mais do dosha de kapha. O sangue então ele é fogo e água, ele é mais pita. E o sangue ele é responsável por estar transmitindo o calor, por estar transmitindo muitos dos nutrientes mais pesados do corpo, por estar transmitindo a paixão pela vida também. Quando esse sangue está em excesso e você já comeu outra coisa, então já virou plasma e já virou sangue de novo, então agora o sangue já está em excesso, já está transbordando, ele também passa por um processo metabólico, vai formando tecido muscular. Os agrupamentos proteicos do seu tecido sanguíneo vão se agregando perante as pressões que a gente vai fazendo praticando exercícios, gerando então o nosso tecido muscular, que é o terceiro tecido. O tecido muscular ele vai promover coragem, ele vai promover uma resistência física, claramente, né? Vai promover potência. E a falta de tecido muscular, por exemplo, promove medo, promove impotência, promove falta de vitalidade, falta de coragem para enfrentar a vida. Tá? Quando o tecido plasmático ficar em excesso de novo e produzir mais sangue, ficar em excesso de novo e produzir mais músculo, o músculo em excesso, vai sobrar tudo que não é proteico, vai começando a decantar. Sabe quando você começa a espremer as coisas? Quem já fez uma massa de pão um dia que botou muito óleo, por exemplo? Quem já fez algum tipo de massinha que tinha algum tipo de água ou oleosidade, por um acaso tu botou demais? Chega um ponto que essa água começa a sair. Quem já espremeu o suco no pano sabe que uma hora começa a sair o líquido. Então, quando você vai fazendo plasma, sangue e tecido muscular, o tecido muscular é feito por compactação, você pega o pano e espreme, vai formando uma coisa mais densa e vai saindo líquido. Vai formando um tecido mais leve e ele tem muita energia, muito vigor ali, é o tecido gorduroso.
Mas como assim o tecido gorduroso é leve? Gente, bota aí na internet 1 kg de gordura, você vai ver que é desse tamanho. 1 kg de músculo, você vai ver que é desse tamanho. O músculo ele é compactação, enquanto que a gordura ela é decantação. São macromoléculas que não foram compactadas. Todo mundo tem que ter um pouco de cada tecido. A gordura vai promover vigor, vai promover resistência. Ela é uma reserva de energia, então tem que ter um pouco de gordura no corpo para aguentar lembrar tudo que eu estou dizendo, para aguentar ter vigor na voz, vigor mental, vigor energético, vigor físico, vitalidade, virilidade, longevidade. É importante gordura boa na vida. Eu falo isso direto. Eu não falo porque eu quero, eu falo porque as pessoas evitam vários tipos de gordura, principalmente ghee, muitas vezes gordura animal. Falei isso em outros vídeos, percebe? Eu não estou falando para consumir animal, mas eu estou dando uma aula de fisiologia, de propriedades físicas. Percebe como a pele dos japoneses é uma das melhores peles que tem. Eles são um dos mais longevos que tem. As civilizações que consomem cozidos, que foram cozidos muito tempo, que é o lamen, que é você pegar um caldo de carnes cozido por quase um dia ali, você extrai toda a potência e aumenta a digestibilidade daquilo, cheio de gordura, cheio de proteína, cheio de coisa. Isso é muito nutritivo, isso aumenta a vitalidade. Então eu explico para as pessoas que não é para fugir de gordura. Vamos lá. Plasma, sangue, tecido muscular, tecido gorduroso. Quando você vai decantando essas macromoléculas de gordura, vai caindo, né? Se boiou a gordura, o que vai cair? Cai o minério. Você vai formando tecido mineral aqui no meio gravitacional do corpo, na parte interna, gerando essa estrutura corporal, essa estrutura que promove disciplina, que promove capacidade de rigidez mesmo, de conseguir começar um projeto e terminar um projeto. Ele te aproxima de objetivos lineares, assim, o tecido ósseo, ele é aquele que te dá a disciplina de fazer as coisas de forma correta, né? Tanto que problema de tecido ósseo deixa uma pessoa trêmula, ela não está conseguindo seguir uma reta, tá bom? O tecido ósseo, então, em boas qualidades, ele vai estar ajudando a gente a ter essa disciplina, em más qualidades ele vai trazendo indisciplina. Então as pessoas que têm osteoporose, que têm artrite reumatoide, percebe como a vida dessas pessoas tende a ser bagunçada, o quarto é bagunçado, a tomada de decisões foi bagunçada na vida. Todas essas coisas vão ficando claras, mas eu vou explicar melhor sobre as doenças ainda. Passando para os próximos tecidos, dentro dos ossos a gente vai ter mais ou menos um creme de tecido muito potente. E é o que a gente sabe que é o tutano dos animais. Então quando uma pessoa está muito debilitada, a gente tritura os ossos e faz uma sopa na pressão de preferência para aquele tutano derreter, para aquele mocotó derreter. Dentro dos nossos ossos a gente tem um rico tecido, o Madhya Dhatu, o tecido nervoso. Ele é responsável por estar promovendo inteligência, por estar promovendo vigor mental, acuidade visual, discernimento, capacidade de racionalizar sobre as coisas, de diferenciar o que é legal do que eu estou dizendo e você vai levar para a sua vida, o que não é legal do que eu estou dizendo e tu não vai levar para a sua vida, e você não vai precisar fritar ou brigar comigo por causa disso, se o seu tecido nervoso estiver adequado. Bem, o último tecido é o tecido reprodutivo. Ele é o sopro de resto, entre aspas, de energia de cada um dos 7, mas ele traz nele a melhor parte. Então é como se ele fosse um pouquinho da nata de cada um dos tecidos. Então quando você tem um bom tecido reprodutivo é porque os seus outros tecidos estão bem. Agora, o processo final de produção dos tecidos, você foi lá e tomou um café. Eu não posso usar o café de exemplo porque ele não é um super elemento que nutre os 7 tecidos. Então eu vou falar que você tomou um leite, mas leite é difícil de digerir, então meu cachorro chutando o tripé, pessoal. Então você tomou um leite cozido com especiarias para que você conseguisse digerir, porque o leite é muito pesado. Então o seu leite cozido com especiarias, ele formou plasma, o plasma em 3 horas foi formado, o plasma gerou sangue em 3 dias, o sangue gerou tecido muscular em 5 dias, depois tecido gorduroso em 5 dias, depois tecido ósseo em 5 dias, depois tecido nervoso em 5 dias, depois tecido reprodutivo em 5 dias. Esses 7 tecidos foram produzidos mediante 28 dias e 3 horas, que é exatamente o ciclo lunar. Filho, vamos não chutar o tripézinho, filho? O que você acha? Então, olha que legal, é a mesma coisa que o ciclo lunar. Então, o Ayurveda está completamente ligado com essa propriedade do meio, essa propriedade
da água do meio. Olha que interessante. Agora, quando eu falei que você pega um pouquinho da nata de cada um dos tecidos para fazer o tecido reprodutivo, eu quis dizer que você pega meio que a nata física mesmo, mas existe ali o óleo essencial de cada tecido, a nata mais etérea, a nata mais primordial. É como se eu dissesse que dentro das pedras existem alguns cristais. E a gente usou esses cristais para fazer o tecido reprodutivo, mas alguns cristais se transformaram em diamantes. Esses cristais, essas pequenas quantidades de tecido que se transformaram em diamantes e elas vão sendo produzidas mediante tempo mesmo. Você quer sair, neguinho? Dei uma ajeitadinha nele aqui, pessoal. Pronto. Então, quando você tem essa produção de tecido muito boa por muito tempo e vai tendo essa qualidade de produzir cristais muito bons e comer muito bem, e aí tu dorme bem, você não tem ressaca porque tu não bebe, tu não come porcaria, você não come alimentos inadequados nas estações que eles não são adequados, você não come coisa que é ruim para o seu dosha. Então, quando você está mandando bem dentro desse campo, você vai mantendo a vitalidade, você vai mantendo a imunidade, você vai mantendo a longevidade. Essas energias primordiais são chamadas de Ojas no Ayurveda. O Ojas ele é representado por 8 gotas de um sangue puro no coração. Como se eu dissesse que a gente tem um pouco de diamante aqui no coração. Então ele está sempre ali para manter. Quando você tem um acidente, tem que remover um órgão, quando você precisou fazer uma operação e fez uma anestesia geral, quando você caiu e se machucou e se arrebentou, quando você passou um estresse feroz na vida, quando você teve que fazer uma viagem que você não esperava e isso te derrubou, você gastou um pouco do seu Ojas. Então é muito importante que a gente consiga manter o Ojas, né? Vem, filho, quer ficar no videozinho? Não? Tá bom. Então é muito importante que a gente consiga manter o Ojas. O Ojas ele é o produto da boa digestibilidade, da boa qualidade dos alimentos, da boa qualidade de todo o processo digestivo dos 7 tecidos. Ele só vai existir mediante essas características benéficas. A destruição do Ojas ela vai acontecer por conta do excesso de uma propriedade. Agora que começa a ficar interessante. Então, quando eu vi que o meu cachorro estava ficando seco demais e não tratei a propriedade seco dele com muito ênfase, eu botei um pouquinho de ghee, mas não saturei o bicho de ghee, o Ojas dele foi ficando seco. E aí, quando ele precisou enfrentar um vírus, uma bactéria, ele estava seco demais para isso. Quando uma pessoa tem um problema de sangue, tem um furúnculo, por exemplo, ele tem a propriedade quente e pesado demais no sangue. Ele come carne demais, tipo furúnculo. Cara, suco verde, né? Quem já viu meus vídeos sabe que eu não sou fã de suco verde, mas tudo tem, todo dravya significa elemento, contém uma guna, contém uma propriedade, todo elemento contém uma propriedade. Então, para pessoas que estão com o corpo muito quente e muito pesado, suco verde é um grande remédio. E aí a gente já vai entendendo que tudo contém uma propriedade, tudo pode ser usado como medicina, basta você ter um pouco de conhecimento. Para as pessoas que têm rigidez óssea, artrite, ou então inflamações ósseas como artrite reumatoide, é muito importante a gente não só fazer uma reposição de cálcio, mas assim, o cálcio, se eu estou falando que eu preciso gerar um tecido novo, ele tem que gerar plasma, o plasma vai gerar sangue, o sangue vai gerar tecido muscular, tecido gorduroso, tecido ósseo. Então, como é que eu vou fazer isso chegar lá no 5º tecido, que é o tecido ósseo? Não adianta eu consumir uma cápsula de cálcio, tomar um gole de água e esperar que haja fluidez para produzir todos os 7 tecidos. Então, todas as doenças autoimunes, quando tratadas no Ayurveda, você vai encontrar um composto de ervas que foi estudado na antiguidade, explicando quais são os benefícios para as doenças autoimunes. Esse é, bem ou mal, um tratamento microscópico no Ayurveda, um entendimento de certa forma alopático. Você vai falar assim que para as doenças de obesidade, por exemplo, Triphala Gugu é muito bom. Para as doenças mentais eu posso usar Jatamansi. Uma outra coisa que você pode fazer é observar se essa pessoa que está gorda também está seca. É possível que hajam pessoas gordas e secas. Porque se o seu intestino foi o primeiro órgão de todos que secou, e a partir desse ressecamento você começou a acumular peso, então existe um emburrecimento nos seus tecidos, existe um emburrecimento no seu sistema, que é a falta de fluidez dos dejetos, e isso com certeza faz uma pessoa engordar.
Todas as coisas que eu venho relatando, eu vou relatando lembrando de casos, relatando lembrando de casos. Lembrando do caso de osteomielite que eu tratei num cara que nunca conseguiu organizar a vida pessoal. Lembrando do caso de artrite reumatoide que eu tratei numa senhora que assim que ela brigou com o pai e meio que foi grosseira com o pai saiu de casa e sofreu um acidente de carro. E aí ela se sentiu culpada para sempre, sentiu que ela não foi disciplinada o suficiente para ser bondosa com o pai dela. Então, cada doencinha autoimune que eu fui pegando, quando eu fui pegando lúpus e fui vendo que essas pessoas eram doidas para brilhar e para se expressar e aquilo queimava elas por dentro, e ia vendo que existe uma simetria, existe um entendimento de como essas doenças se enraizam. O Ayurveda nos ensina 6 etapas do adoecimento. E essa é uma forma magnífica de a gente fazer um entendimento final nesse vídeo. Tudo o que a gente acumula vai passando por processos de degradação. Você não pode deixar uma caixa de pizza na sua casa, porque mesmo que não tenha caído molho na caixa de pizza, o próprio contato com o cheiro desse alimento vai fazer com que essa caixa seja interessante para outros seres. Então vai dizer que não caiu queijo. Cara, mas vai dar mofo nessa caixa. A barata vai ali sentir o cheiro, vai deixar os detritos dela. Isso vai chamar mais insetos, vai chamar mais micro-organismos, vai começar a gerar um sistema ali. E esse sistema é um tipo de adoecimento. Esse processo de adoecimento no Ayurveda, ele começa dentro de são 6 etapas. E a primeira etapa olha só, é o acúmulo. É a caixa de pizza que tu esqueceu de tirar de casa. É aquele cafezinho que tu toma todo dia de manhã em jejum. Mas tu não está tomando todo dia de manhã em jejum? Tô. Então ele não vai só acumular toxina, ele vai agravar também. Na hora que esse processo de intoxicação começar a agravar, o que acontece é que a gente vai gerando um sistema que começa a se alimentar sozinho. Então, quando eu dou o exemplo do café, vamos voltar para o café que eu falei no comecinho, eu estou dando uma coisa de leve, amargo, adstringente e ácido. Então, como eu estou tomando isso em jejum, a propriedade leve, amargo, adstringente e ácido vai começar a entrar demais no meu corpo. O Ayurveda é um bando de tabelas, assim, tudo se liga. Então eu sei que amargo, adstringente aumenta o dosha de vata. Então o café vai me deixar mais leve, mais frio, mais seco e vai deixar o meu fogo digestivo irregular. Ok? Ok, beleza. Também é ácido, então ele é levemente corrosivo dos tecidos. Principalmente quando eu falo nos tecidos mais nobres, tecido nervoso, tecido reprodutivo. Por isso que falam que não é legal a gente tomar café junto de alguma coisa que tem cálcio, porque o café é desmineralizante. Ele vai mandar esse cálcio com o café para o seu tecido ósseo e ele vai desmineralizar o seu tecido ósseo. Então é importante para quem tem problema ósseo, para quem tem tendências à ansiedade, não tomar café. E aí eu vou pegar esse café e vou dar para essa pessoa tomar de vez em quando, ela vai acumular toxina. Mas como ela não continua o processo de adoecimento, ela só acumula e é só o primeiro das 6 etapas. É só de vez em quando. Aí ela vai lá e toma um suco matinal Ayurveda depois e equilibra tudo. Mas como ela não fez isso bem feito, ela acumulou. Esse processo de acúmulo ele agrava, porque ela continuou tomando café em jejum. Esse agravamento não consegue ficar só no processo digestivo, ele começa a transbordar. Ele vai indo para outros tecidos. Os outros tecidos já estão no processo de circulação. Essa toxina vai circulando e procurando, olha que interessante, um órgão enfraquecido por sua natureza. Todo mundo tem órgãos enfraquecidos. O meu às vezes é a voz por fazer vídeo demais, o meu às vezes é a mente por ficar pensando coisa demais. Mas se eu fizer muito exercício vai ser o ombro, se eu cair do berço quando era pequeno, bati de cabeça, vai ser o cérebro, se eu tomo muito banho gelado talvez possa ser a pele, se eu tomo muito café talvez vai ser o fogo digestivo e o tecido nervoso, se eu tomo muito álcool talvez vai ser o fígado e o sangue. Todo mundo tem um dusha, um órgão enfraquecido por sua natureza. É um órgão que não tem tanta qualidade fisiológica assim, ele não consegue resistir às intempéries, por assim dizer. A gente sabe que uma árvore seca é quem mais sofre no período, né? Quando vem a ventania, ela tem tendências a quebrar. Um dusha é como uma árvore seca. Não precisa estar seco, pode estar quente, pode estar leve, pode estar frio, pode estar N coisas, pode estar
com qualquer atributo em excesso. Então, aquilo acumula, as toxinas agravam, elas transbordam, elas circulam e elas começam a se alojar num órgão enfraquecido, no que a gente chama de dústia. Esse dústia, por sua vez, quando vai sendo alojado por muito tempo, aquela toxina fixa. É o 6º estado de adoecimento, que é quando a gente começa a gerar câncer, a gerar doenças autoimunes, a gerar realmente processos de adoecimento que muitas vezes são necessárias cirurgias e tratamentos longevos, né, longos, para que a gente consiga resultado. Então o Ayurveda ele consegue tratar muito bem todos os casos, principalmente até o 4º caso. Quando a toxina aloja, não é que o Ayurveda não trata bem, mas o quanto você vai desprender das suas energias e mudar dos seus hábitos, nem sempre a pessoa consegue. Até porque quem tem doenças alongadas, geralmente já passou dos 50, 60 anos. Então, mudar radicalmente a dieta, a rotina e o meio nem sempre é muito fácil, quando a gente já está muito habituado a isso. Mas eu vou dizer o seguinte: quase tudo é possível dentro do Ayurveda a partir do momento em que você tem uma visão real sobre as coisas. Então o caminho não é dar um nome àquela doença, mas entender quais são as propriedades fisiológicas que estão exacerbadas. Uma psoríase pode ser vata, uma psoríase mais seca, ela pode ser pita, uma psoríase mais quente e vermelha, ela pode ser uma psoríase mais cafa, mais mucosa. E cada uma você vai tratar de um jeito. Uma sinusite, ela pode ser vata, pita ou cafa. Você pode fazer uma limpeza nasal para sinusite e se dar mal, e tu pode fazer uma limpeza nasal para sinusite e se dar bem. Isso vai diferenciar as propriedades fisiológicas da sua sinusite. Se ela está com muito muco e esse muco é espesso, você tem que lavar. Se ela está com muito muco, mas esse muco é leve e fleumático, seu corpo está produzindo muco porque o seu nariz está muito seco. Então, ao invés de lavar com água, você devia colocar ghee para gerar uma mucosa nova. Toda a base do Ayurveda nos ensina que a lei dos opostos é o que mais vai valer. Então, o quente anula o frio, o úmido anula o seco, o rápido anula o lento e por aí vai. Então, esse entendimento para tratamento de doenças autoimunes e não fazer o estudo de que a erva tal trata a propriedade tal, mas entender, por exemplo, a erva é úmida e trata essa doença, beleza, a pessoa está seca e tem essa doença, então você escolheu a melhor erva do mundo. Porque você tem muita opção dentro do campo de herbologia, de alquimia, de Dravya Guna, né, da ciência dos elementos. Então você consegue fazer esse estudo preciso sobre quem é o indivíduo. Ele é quente, ele é frio, ele é leve, ele é pesado, ele é úmido, ele é seco, ele é rápido, ele é lento. O adoecimento está em qual órgão? Qual é a profundidade do adoecimento? Está nos tecidos, está nos órgãos, está na digestão. E aí depois eu consigo fazer o entendimento de qual é a erva adequada. Não só a erva, mas qual é a forma de veicular a erva, quais são as mudanças na dieta que devem ser feitas. Se é um caso que precisa de receber massagem para restaurar a vitalidade ou não. Ou essa pessoa está tão intoxicada que uma massagem vai aumentar a quantidade de óleo no corpo dessa pessoa e esse óleo precisa ser digerido. E essa pessoa está com tanta toxina que ela não tem fogo digestivo para digerir um óleo novo. Tudo precisa ser relevado para que a gente consiga fazer um tratamento adequado para doenças autoimunes. O Ayurveda tem uma resposta muito boa, mas eu não acredito que seja possível o encontro com a cura sem que haja um bom estudo, tá bom? É isso, pessoal. Acredito que a gente conseguiu abordar bem o tema. É um tema profundo, existem diferentes formas de falar dele. Espero fazer mais vídeos dentro dessa área. Foi um dos assuntos que me foi pedido para falar pelo Instagram. Se você não me segue no Instagram, dá uma olhada. Meu nome é Edson Osório, eu estou lá como Edson Ayurveda. Tenho um canal bem legal no YouTube. Tenho a empresa Sankya Ayurveda. Te convido para ensinar, para entender um pouquinho mais sobre como eu ensino Ayurveda e como eu tenho uma capacidade e uma experiência legal para te passar. Namastê. Eu e o Birig Wilson desejamos muitos estudos para vocês. Que assim seja, né, filho? Amém.